aí, galera, tudo bom contigo? Ai, gente. Ai, meu Deus, o trem caindo aqui na frente da tela. Ah, não cai. Não faça assim, não, meu filho. Peraí, deixa eu arrumar. Pronto. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Bora ranquear todas as minhas 47 leituras do início do ano até agora? Ai, gente, eu tô pondo uma meia aqui no meu pé, porque tá de dia, o clima tá frio? Um pouco. Mas mesmo no calor, no frio, no que for, gente, meu pé sempre fica gelado. Meu pé tá gelado, tal qual o pé de um defunto. Então eu vou pôr uma meia, porque, meu Deus do céu, meu dedo tá muito gelado. Gente, eu vou ranquear hoje as minhas leituras, como eu já disse. E foram 47 livros que eu li do início de 2026 até o meio do ano. E eu tô assim, tipo, what? Sabe? Porque assim, eu sempre, gente, fiz meta de leitura, sabe? No meu início da minha vida de leitora, eu sempre fazia, meta de leitura pro próximo ano. 30 livros, 50 livros, tantos livros. E eu nunca consegui bater a meta. 30 livros, eu lembro que eu cheguei uma vez que eu quase alcancei a meta dos 30, mas eu não alcancei. A de 50, então, nem se fala. E, tipo, a gente chegou na metade do ano e eu quase cheguei, faltou 3 livros pra me chegar, mas assim, alerta de spoiler, eu já alcancei a marca dos 50 livros lidos esse ano, né, que já é dia 12, sei lá, 12, dia 12 de junho, e eu já li 3 livros, então assim, eu já alcancei, gente, a meta de 50 livros, eu tô surtando. Mas esses outros livros não vão aparecer aqui porque foram 47 que eu li no início do ano. E aí, gente, eu vou fazer aqui um ranking com vocês do pior para o melhor. Então, assim, se você quiser saber qual foi o melhor livro que eu li neste ano de 2026, até agora, na metade desse ano, você vai ter que ficar até o final do vídeo. Vai ser um vídeo longo. Eu já tô aqui falando por quase 3 minutos, então vou ter que estar parando de falar e vamos ir pro ranking. Eu tô aqui com o Note, gente, na verdade é o notebook da minha irmã, da escola, tal do MacBook, que o povo lá dá na escola. E aí eu peguei aqui pra poder estar utilizando, pra poder falar com vocês, porque 47 livros, gente, eu vou lembrar de todos? Não, e eu tenho que olhar aqui o meu ranking, né? E é isso, gente. Ai, gente, eu tô muito feliz. Quantos livros que vocês já leram até agora, na metade do ano? Gente, não se sinta mal se você leu um livro até agora, se você leu 2, 3, 4, 5, 10, 15, tá tudo bem, gente, tá tudo bem, sabe? Cada um tem sua vida, cada um tem sua rotina, seu ritmo de leitura. Eu tô, assim, ensandecida, virei uma leitura maluca e é por isso que eu li tanto. Vamos então começar o ranking, gente, porque tem muito livro pra poder falar. Eu não vou estar falando, tá, gente? Então, sinopse de livro. Sinopse de livro, se vocês quiserem saber de algum livro aqui, alguns que eu tiver feito vídeo, eu vou falar pra vocês que eu fiz o vídeo do livro. Outros livros, se vocês quiserem saber mais opiniões, tem aí vídeos de lidos do mês que vocês podem estar vendo e eu falando desses livros. Ou então, se você quiser que eu faça um vídeo resenha, você deixa aqui pra mim nos comentários que eu farei. Mas eu vou falar minhas opiniões do livro, não vou ficar focando em falar sobre sinopse. Então, vamos começar com o último lugar, que definitivamente foi o pior livro que eu li neste ano de 2026. De longe, de perto, de baixo, de cima, da esquerda, da direita, de todos os lados, gente. A Mulher em Silêncio, da Frida McFadden. Gente, pelo amor de Cristo Jesus, que livro merda! Gente, eu li esse livro como se eu estivesse ouvindo uma grande piada, sabe? Pra mim, isso aqui foi como se fosse uma grande piada. Porque ele foi uma piada muito grande pra... Gente, a Frida, ela fez aqui nesse livro não foi nem salada de fruta, gente, sabe? Foi uma papa. Ela juntou os próprios livros dela, que ela já escreveu, uma mistura de A Empregada com Verity, da Colleen Hoover, e A Paciente Silenciosa. E olha que eu nem li A Paciente Silenciosa ainda. Eu comecei a ler esse livro, eu acho que eu li uns 5% do livro ano passado, no final do ano, mas eu nem continuei a leitura. Mas, pelo que eu ouvi a galera falando do livro, eu digo que esse livro aqui também tá nessa papa. E aí ela fez esse livro.
Gente, é uma cópia barata, muito mal feita de Verity. Eu li o livro o tempo inteiro comparando com Verity e eu sabia tudo que ia acontecer no livro. Teve uma coisa ou outra assim que eu fiquei tipo, oh, nossa, não tava esperando. Assim, umas duas coisas, três talvez. Mas realmente, gente, que livro ruim, ruim, assim, no nível que eu... Gente, nada faz sentido nesse livro. Nada, 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 nada. E assim... Tá, né? Assim, o que eu tenho que levantar a mão pro céu, dar graças a Deus, gente, é porque os livros da Frida, eu já tenho pra mim que não vão ser livros que eu vou ler pra amar, sabe? Vão ser livros que eu vou ler pra poder passar o tempo. Vão ser livros que eu vou ler ali quando eu tiver, às vezes, com a cabeça meio ruim, de tanto ler, eu tiver, sabe, ali querendo uma coisa para passar tempo. Aí eu vou pegar os livros dela pra ler. E eu não vou ler os livros dela, seja físico, que eu não tenho vontade de estar comprando. Não vou comprar os livros físicos pra poder ler. Não vou ler os e-books, eu vou ouvir os livros. Então, todos eles, eu ouvi o audiobook deles e... é isso, gente. Não sinto a necessidade de pegar pra ler os livros da Frida. Ouvir o audiobook deles, pra mim, já tá ótimo, já tá de bom tamanho, assim... tá passado de bom. E o próximo livro, coincidentemente, também é da Frida McFadden, gente. O Detento. Gente, que diabo de livro foi isso? A amiga minha, Bruna, leu também, eu acho que o mês passado ele, e a gente tava conversando sobre, né, esse livro. Eu acho que esse foi o primeiro dela que a Bruna leu. Ela viu o filme de A Empregada, ela não assistiu o filme, mas ela não leu o livro, né, mas ela assistiu o filme, cujo qual eu não assisti ainda. Eu li o livro, mas não assisti o filme. E aí, gente, esse livro aqui também foi outro que, tipo... Gente, o plot não fez sentido, assim, eu achei a protagonista muito burra de uma jumenta, entendeu? Gente, botasse um cachorro aqui pra protagonista, seria mais inteligente. Gente, que mulher sonsa! E tipo assim, eu me senti muito confusa com relação à leitura desse livro. Que aí a gente já pula pro próximo livro, né? Que tá aqui no ranking, que inclusive todos os 3 livros da Frida, desses piores, foram da Frida, gente. Que é O Filho Perfeito. Que é também outro livro da Frida McFadden. Que... gente, foi uma confusão que eu fiz tão grande na minha cabeça, principalmente depois que eu concluí a leitura dos 2 livros. Tanto o Detento quanto o Filho Perfeito, os 2 livros, eles são uma pasta, uma papa na minha cabeça, entendeu? Porque todos os 2 livros têm filhos ali, os protagonistas têm filhos. E as histórias, elas são muito similares. A Frida, né, gente, ela tem esse dom de escrever livros que são tudo a mesma coisa. São tudo a mesma coisa. Ela só muda o nome dos personagens e uma coisa ou outra na narrativa, porque são todas a mesma coisa. E aí, eu juntei a história dos 2 livros na minha cabeça. Eu não sei qual que é o final de qual livro. E pra mim, são todos ruins. Tipo... são finais que poderiam ser bons, só que não são porque são mal trabalhados. Não tem trabalho algum feito nesse livro, gente. Ela arrumou uma formulazinha, uma receitinha de bolo, e ela trabalha com essa receita em todo o livro dela, e isso deixa os livros ruins. Poderiam ser livros legais, bons? Poderiam, mas como ela utiliza essa receita de bolo para todos os livros, acaba que ela não consegue trabalhar nos livros, trabalhar nas histórias, e isso deixa o livro ruim. Por mais que ela seja uma autora que tem uma escrita assim frenética, uma escrita que te deixa envolvida ali na história, acaba que a história não é bom, sabe? É ruim, gente, é ruim. Mas é bom. Ao mesmo tempo que é ruim, é bom, entendeu? Não, ninguém entendeu. Agora, vamos para os próximos livros. Esse daqui, gente, eu gostei, mas desgostei. Que é Mate às Segundas-Feiras.
Esse daqui também foi outro audiobook que eu ouvi, porque assim, aquele livro de ficção de cura, né, gente? Healing Fiction. E aí, eu tinha lido já, antes que o Café Esfrie, que é uma Healing Fiction, e eu não tinha curtido tanto. Aí eu peguei esse pra ler, e assim, gente, é na mesma vibe de Antes que o Café Esfrie. E não são livros que eu acho que são ruins, mas eu acho que assim, tem pouco tempo para se trabalhar a narrativa dos livros, sabe? Então, acaba que o pouco tempo para se trabalhar as narrativas das histórias acaba deixando a desejar, sabe? Acaba deixando o negócio ruim. Eu acho que poderia pegar essas histórias separadamente e fazer um livro ali. Pode ser que não seja um livro muito grande, gente, sabe? Eu acho que nesse livro são 4 histórias aqui, 5 histórias que tem, não me lembro. Poderia fazer um livro separado ali de 100 páginas, sabe? De cada história. Que seria legal, seria bacana, sabe? Desenvolver mais os personagens das histórias, porque acaba que você não consegue se apegar muito com a história, com os personagens, por causa disso. E a mesma coisa é com outro livro, que é do mesmo autor, inclusive, que é o Chocolate Quente às Quintas-Feiras, que eu li o Mate às segundas-feiras, depois de ter lido o Chocolate Quente às Quintas-Feiras, porque eles são meio que continuação um do outro, mas só que não, tá, gente? O primeiro é o Chocolate Quente às quintas-feiras, depois é o Mate às segundas-feiras, porque um tem correlação com o outro por causa dos protagonistas, que aparece de um livro no outro. Mas é aquela coisa, gente, eu gostei mais do Chocolate Quente às quintas-feiras, eu gostei mais das histórias dele, só que é aquela coisa, gente, eu acho que são histórias que poderiam funcionar muito bem trabalhadas individualmente ali, né? Construir mais a narrativa, os personagens e tal, pra ficar uma história melhor, sabe? Porque é uma história legal, é uma história que tem um potencial legal, só que falta essa conexão, sabe? E eu não sei, gente, eu quero pegar outros livros do Japão pra ler, inclusive tem um livro que é pra mim ler do Japão, que eu não li ainda, que é do meu projeto de ler um livro de cada país da Copa, né? E eu quero ler e ver como que vai ser essa escrita japonesa em um livro único, aonde ele pega uma narrativa ali única, ali uma história de um único protagonista para poder desenvolver essa história. Porque eu não sei, de repente seja uma coisa advinda, que palavra é essa? Mas às vezes pode ser uma coisa que venha da narrativa lá do Japão, né, gente? Essa história meio rasa. Então eu não sei, eu preciso ler outros livros de outros autores japoneses para poder pegar esse negócio. O outro livro, gente, que eu coloquei aqui é um livro infantil, o único livro infantil que eu li neste ano de 2006. Inclusive, eu quero ler outros livros infantis, porque são histórias tão bonitinhas, gente. Eu gosto tanto, eu quero ler. Na verdade, sei lá, gente, eu acho que eu li outro. Ah, não, gente, eu acho que eu li foi ano passado, no final do ano. Não foi esse ano, não. Disfarça. Mas o livro é Uma Oferenda para Perro, que é uma história, né, ali mexicana. É sobre o Dia de los Muertos, né? Onde vai contar a história de uma criancinha que perdeu o cachorrinho dela e ela tá passando pelo luto, né, do cachorrinho. E eu gostei muito, gente, assim. É uma história muito legalzinha, assim, sobre luto e sobre essa coisa toda, porque tem esse envolvimento do Dia de los Muertos lá, né, do México. Essa cultura toda tá aqui nesse livro, nessa história, e eu gostei muito. Eu achei um livro muito bonito. E é isso, gente. Não tenho o que falar, porque é um livro muito curtinho. E eu gostei. Eu li ele no digital mesmo, não foi no físico, porque eu não tenho. E é isso. Aí, o outro livro, gente, que eu coloquei aqui nessa posição, que eu já nem sei mais que posição que é, gente. Vocês vão estar vendo aí, porque quando a Ana foi editar esse vídeo, né, a Ana da edição, vai colocar os lugares todinho aí pra vocês, tudo bonitinho. Esse livro eu coloquei nessa posição por causa da minha conexão com a história que não foi das melhores, que é o livro La História del Prodigioso Erzan, que foi um livro que eu li
pra minha maratona de ler um livro de cada país da Copa pro Uzbequistão. E eu tive que ler esse livro em espanhol, porque eu não achei em português. Eu achei em inglês, mas eu preferi pegar o livro para ler em espanhol do que em inglês, porque já tem um outro livro aí que eu tenho que ler em inglês, que inclusive eu tô enrolando pra eu poder ler. E assim, gente, é um livro muito bom, a história é muito boa, só que pelo fato de eu ter lido ele em espanhol, foi um sacrifício. Gente, a gente tem em mente que o espanhol, por ser espanhol, ser uma língua próxima da língua portuguesa e tudo mais, blá 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 blá, que é um idioma fácil de ser falado, de ser entendido, de ser lido e tudo mais. Só que, gente, pra pegar um livro de cento e tantas páginas, 200 e poucas páginas que tem esse livro, eu acho que 250 e poucas páginas, e leia ele todo em espanhol. Gente, chega um momento que você tá lendo um negócio que você já não tá aguentando mais. Tinha um momento que eu tava lendo o livro e que eu não tava aguentando mais, começava a me dar dor de cabeça. Tipo assim, eu parece que, não sei, eu me desassociava da minha... do português, não sei, gente, o que me acontecia, mas foi muito difícil de eu entender também a história toda e de eu me conectar com a história, com o protagonista da história, sabe? Porque a gente vai ter a história desse Erzan, que ele é um garoto ali prodígio e que ele vive em um lugar inóspito ali, um lugar onde vai ter toda essa história da... Ai, gente, da ocupação das bombas, sabe? Da Segunda Guerra Mundial, se eu não tô louca, onde teve uma ocupação ali, né, dessas usinas nucleares ali no Uzbequistão. E eu só fui entender direito, de fato, a história quando eu fui atrás de pesquisar sobre o livro e ler coisas sobre o livro. E eu li tudo que eu li, gente, foi em espanhol e inglês, porque eu não encontrei conteúdos em português, porque o livro não tá publicado em português. E eu acho que esse livro deveria sim ser publicado por alguma editora aqui no Brasil, porque é um livro maravilhoso, um livro com uma história muito boa e que eu gostaria de reler algum dia em português, só que não tem! E aí a gente faz o quê? Não sei, a gente sempre chora, né? Eu acho que esse livro é um livro que ele é a cara daquela editora Tabla. Acho que é assim que se fala o nome da editora. Porque essa editora, ela gosta de publicar esses livros de autores que, né, não são publicados no Brasil, autores diferentes e tudo mais. E eu acho que faz sentido para essa editora publicar esse livro. Porque esse autor, gente, que eu fui atrás de pesquisar sobre, né? Ele é um autor que ele foi perseguido lá no Uzbequistão. Inclusive, ele foi expulso do país porque ele era como que fala, gente? Uma pessoa ali contra a política do Uzbequistão, sabe? Então, ele ia contra toda a política e tudo mais ali do Uzbequistão. Por isso ele foi perseguido e ele quase foi morto, ele e a família dele, e ele teve que fugir de lá. Atualmente parece que ele vive no Reino Unido, gente. Eu não lembro se é Estados Unidos ou é Reino Unido, eu acho que é Reino Unido que ele vive. E é isso, ele não pode nem entrar lá, os livros dele são proibidos lá. E é isso, é um autor que uma história de vida muito interessante, com esse livro que é muito interessante, que eu acho que poderia sim ser publicado no Brasil. De repente, quem sabe, meu Deus, que gagueira! Quem sabe, né, eu não vou atrás da editora e de repente a editora queira publicar esse livro, não sei, eu vou até pensar em mandar um e-mail pra editora e tal, e ver se eles publicam esse livro, porque é um livro com uma história muito legal, muito interessante, eu amei, gente. Gostei, mas esse fato de não ter lido ela em português complicou um pouquinho a minha vida. Aí, gente, vamos falar de um outro livro que eu não sei muito bem, assim, o que pensar dele. É um livro que eu li mais recentemente, no final do mês passado, e que... gente, meio xoxo, capenga meio inconsistente, porque não foi tão bem trabalhado assim, que é o livro Puli Kim Jun-so, que é um livro de autoria nacional, aonde a gente vai ter história ali com o protagonista asiático, né, gente, com o protagonista coreano, por isso que o nome do protagonista é Kim Jun-so.
Gente, é um livro que eu já tenho o e-book dele há muitos e muitos anos. Ele ficou de graça uma certa feita aí na Amazon. E aí eu peguei, né, pra poder ler. E aí eu tentei ler anos atrás, quando eu peguei ele, eu não consegui ler, não me interessei. E aí eu tava vasculhando a Audible, que eu sou assinante assídua da Audible, né, gente? E aí eu encontrei o audiobook desse livro lá. De repente, sim, encontrei. Aí eu falei, eu vou pegar e aproveitar e ouvir o audiobook desse livro, né? E aí eu ouvi o audiobook dele e eu achei um livro muito confuso, a história é muito confusa. Eu só entendi as paradas que estavam acontecendo no livro lá no final do livro, porque dá uma explicadinha ali no final. E mesmo assim, gente, muito confuso, muito violento o livro, porque ele vai falar sobre violência doméstica ali, violência contra a mulher. A protagonista aqui, ela viveu um relacionamento com um cara ali, um relacionamento abusivo, e ela terminou esse relacionamento com o cara, mas ele não aceita, e ele vai direto lá na casa dela e agride ela. Ele vai, assim, toda semana, pelo menos uma vez por semana, ele aparece lá na casa dela e mete o cacete nela. E assim, violência, eu acho que essa violência aqui foi, assim, meio que gratuita, não sei, gente, eu não gostei. E é um livro que eu acho que poderia ser uma história legal e interessante se a autora revisasse e trabalhasse melhor na história. E é isso, gente. Ele foi publicado, por incrível que pareça, gente, pela editora Verus, tá? Ele é um livro antigo aí, gente, de 2000 e... sei lá, gente, 2017? 2017? Sei lá, gente, de que ano que é esse livro, mas, enfim. Não gostei, gente. Não gostei tanto. Não acho que vale tanto a pena assim a leitura. É um livro que, ao mesmo tempo que a história ela é meio adolescente, ela não é pra adolescente, porque ela tem muita violência. Igual eu falei, a mulher ela apanha do cara, do ex ali. Então, não sei. Não gostei. Eu achei também a protagonista meio lelé das ideias, porque ela apanha do cara e do nada ela bota um cara dentro da casa dela, um desconhecido que ela não conhece, ela ajuda o cara ali e bota esse cara dentro da casa dela, e enfim. Muita loucura, né? Não gostei tanto, gente. Tá? Poderia ter vivido a minha vida todinha sem ler esse livro. Ai, gente, eu vou beber mais água, porque senão eu vou morrer. Ai, minha Deus. Chora. Ai, gente, tem tanto livro ainda pra me falar. Ai, tá dando a preguiça de gravar esse vídeo. Vocês valorizem esse vídeo e assistam ele até o final e saem comentando de todos os vídeos que eu estiver falando aqui pra valer a pena, gente, porque eu não falei de nada ainda. Ai, gente, que estresse. Ai, eu acho que eu vou acabar gravando esse vídeo em 2 partes, porque senão eu vou ficar louca da cabeça e sem voz. O próximo livro que eu quero falar, gente, é o livro Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson, que eu li pro meu projeto de leitura de um livro de cada país da Copa, né? Esse livro representando os Estados Unidos. E, gente, eu tava com muitas expectativas com relação a esse livro. Eu fui com muita sede ao pote ler esse livro, porque eu já tinha visto muita gente falando bem do livro. O menino Paulo Hatz, inclusive, eu vi ele falando muito bem desse livro. E eu fui ler o livro com uma vontade de ler o livro, de gostar do livro, do autor e tudo mais. Só que, gente, eu tive uma pequena decepção, porque a escrita do livro é legal, sim, só que capítulos longuíssimos. Gente, eu tenho muita preguiça de capítulo longo, eu já cansei de falar que eu odeio capítulo longo. Eu prefiro que o livro ele tenha 200 capítulos e os capítulos tenham ali entre 5, 10, no máximo ali 15, 20 páginas, do que um livro que tem 5 capítulos com meia hora, 1 hora, 2 horas para ler o capítulo. Eu odeio capítulo longo. E não só capítulo longo, como esse livro, eu sinto que ele ficou muito repetitivo em muitos momentos. A protagonista, ela tá ali em um dilema da vida, vivendo coisas ali e tal, que não sei o quê, e ela fica o tempo inteiro repetindo coisas, repetindo coisas, e se eu faço isso, eu faço aquilo, se eu faço isso, eu faço aquilo, o tempo inteiro, repetitivo. E, gente, é uma história que é muito boa, só que, não sei, gente, não consegui gostar tanto. Apesar de ter gostado. Ninguém entendeu nada. Gente, voz da minha cabeça, né? Mas
É isso, eu não sei o que dizer desse livro, porque ao mesmo tempo que eu gostei, eu não gostei. E ao mesmo tempo que eu gostei, eu também não gostei. Eu quero ler outros livros do autor, né? Tem um outro lá que eu esqueci o nome do livro, gente, mas que eu tenho muita vontade de ler ele. E eu vou ler, né? Mas eu não curti tanto esse livro. E é isso. Não sei o que falar mais do livro, gente. Enfim, vamos para o próximo, gente, que eu li também mês passado, gente, em junho, no finalzinho já. Ouvi o audiobook também, porque, né, tem certos livros que eu tô nem aí pra ler eles, de ler ele mesmo. Eu prefiro ouvir o livro. Que foi o livro Shine, Uma Chance de Brilhar. E é um livro aí que ele vai contar a história de uma menina que ela quer ser cantora de K-pop e ela vai... Esse livro ele vai nos mostrar essa jornada dessa menina em busca de ser cantora de K-pop. E é um livro muito adolescente, gente, bem adolescente mesmo. Recomendo para qualquer adolescente ler. Se você gosta de K-pop, se de repente você conhece um adolescente que ama K-pop, compre esse livro e dá de presente para ela que ela vai amar. E é isso, gente. É um livro que eu não tenho muito o que falar, porque é um livro que se eu tivesse lido na minha adolescência, gente, eu ia ter surtado whatever com o livro. Mas é um livro gostosinho de ler, gente. Um livro assim pra passar tempo. É uma adolescente que eu não achei ela chata, sabe? Igual eu costumo achar os adolescentes em todos os livros que eu leio. Mas eu gostei, sabe? Eu achei bacana. Bacaninha, gente. Mas, claro. Poderia ter morrido sem ler esse livro. Sim, mas tá bom, né, gente? Eu ouvi o audiobook, tá ótimo. Passou o tempo. Próximo livro que eu li, gente, eu acho que foi mês passado também, não tô lembrada, gente. É um livro de thriller, que é Antigaço, A Viúva. Gente, eu li esse livro que já tava no meu radar pra ler ele, ó, bilhões de anos. Gente, desde quando eu comecei a ler, lá em 2017, eu tenho vontade de ler esse livro, eu vejo a capa desse livro e tenho vontade de ler. Só que eu nunca tinha pegado pra ler. E aí, eu peguei pra ler, né, esse ano, e eu gostei, gente, tá? Eu gostei, foi uma leitura legal. Apesar de que, sabe, eu achei que ficou enrolando muito em algumas partes, ficou repetindo coisas, mas é um livro com uma leitura legal, uma leitura interessante pra você passar tempo, assim, sabe? Gente, não é um thriller, um suspense tipo, ai meu Deus, que inovador, que revolucionário, meu Deus do céu, que livro bom. Também não é pra tanto, gente, mas é legal, assim, sabe? Pra você passar tempo, principalmente... Eita, tá faltando fôlego, gente. Principalmente se você tá começando a ler thriller e tal. Gente, muito bom esse livro, tá? Recomendo. Aí, um outro livro que eu li, gente, que foi também do meu projeto de ler um livro de cada país da Copa, que é o livro de Petapago. Eu não tô lembrada, gente, de que país que é esse livro. Angola? Gente, Angola nem participando da Copa, não tava. Tava. Gente, já até esqueci. Mas é algum país aí africano, gente. Não lembro qual país que é, mas os livros dos países do projeto que eu tô fazendo de ler um livro de cada país da Copa, eu vou deixar aqui pra vocês. A capa do livro, o país, as estrelas, tudo direitinho aí pra vocês, eu vou deixar, tá? E esse livro, gente, foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Ele é um livro que... Eu senti nesse livro uma denúncia com relação às coisas, né, que o país sofreu ali nessa época de escravidão, sabe? Eu acho que aqui vai se falar muito sobre a França, a ocupação francesa, né, ali em países africanos, porque a gente tende a achar que foram só países ingleses, né, ali, Estados Unidos e Inglaterra e tal, que, né, ocuparam países asiáticos, mas não, né, teve uma ocupação muito grande dos franceses, dos canadenses e alemães e tudo mais ali na África. E aqui eu senti muito essa denúncia, sabe? É um livro que foi um tanto quanto complicado de ler, eu demorei pra ler ele, porque
É uma escrita, gente, meio que um formato meio dicionário, sabe? Ele parecia que eu tava lendo um dicionário, sabe? Onde ele falava, segurança de loja, dois pontinhos. O segurança faz isso, isso e aquilo, entra uma pessoa assim, assim, assado, blá, 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 e a história se passando assim. E eu achei um tanto quanto maçante pra você pegar e ler ele de uma vez, sabe? Sentar assim, ler ele de uma vez. Eu não consegui ler ele assim. Eu tava tentando ler, mas eu não tava conseguindo. E aí eu tive que conciliar outras leituras com esse livro. E eu demorei pra ler, gente. Eu não sei se eu li ele no mês todo, ou se eu li ele de um mês pro outro. Eu acho que eu levei uns 2 meses pra ler esse livro. Mas foi um livro que foi interessante de se ler, mas difícil, né, gente? Mas é isso. Daí, gente, outro livro que eu li pro projeto, esse livro eu acho que ele é do Uruguai, que é Memórias do Calabouço, que esse livro é um livro real, ele é um livro de memórias de pessoas reais, que fala sobre a guerra ali no Uruguai e no Paraguai. Ele vem falar sobre muito... ele é um livro do Uruguai, se eu não tô louca, mas ele vai falar também um pouco sobre essa guerra que teve ali de Uruguai, Paraguai e tal, e presos políticos, né, gente? Eles aqui eram presos políticos e vem fazer essa denúncia pra gente de tudo que aconteceu nesse período. E foi um livro que eu escutei o audiobook dele. Eu gostei muito de ter escutado o audiobook, porque eu senti como se eu estivesse ali junto com esses 2 personagens que são personagens da vida real, vivendo junto com eles ali naquele calabouço, sabe, gente? Uma história muito dura, muito difícil, porque eles não podiam nem conversar entre eles, sabe? Então, assim, eles desenvolveram uma forma ali de conversar, uma forma meio código Morse, onde eles, sabe, faziam barulho na parede, arranhavam a parede, batiam na parede e tudo mais. E eles criaram todo um código para eles poderem conversar, porque eles não podiam conversar com palavras, eles não tinham comida direito, a situação era muito precária. Até para ir no banheiro, eles não podiam ir no banheiro quando eles quisessem e tal. Era, assim, muito dolorosa a história, e eu acho que é um livro perfeito para você ouvir o audiobook, porque realmente te dá essa noção, essa impressão de que você está ali junto com eles, vivendo a história ali nesses calabouços, nessa prisão, gente. É muito bom esse livro. Eu gostei bastante e eu amei. E aí, gente, eu não sei por que eu botei esse outro livro depois desse. Eu acho que esse livro tinha que ser antes, porque esse livro aqui foi ruim. E Memórias do Calabouço eu gostei. Não sei por que eu botei invertido, mas eu acho que Sete Santos Sem Rosto, que é o livro que eu vou falar agora, teria que ter sido antes e Memórias do Calabouço agora. Porque, gente, Sete Santos Sem Rosto é um livro que eu levei muito tempo pra ler. Eu acho que eu li ele com 2 meses. Foi um parto enorme nesse livro. Gente, pelo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, assim, é um livro de fantasia, que ele mistura fantasia e suspense, porque tem a parte da fantasia e também tem uma parte de investigação aqui no livro, da morte de um cara lá e tal. E, assim, ele é aquele típico livro de fantasia que é introdutório. Eu senti, gente, muito isso, né, no início do livro. Uma introdução muito grande da história nos primeiros 50% do livro. Foi literalmente a introdução da fantasia e da história dos 2 protagonistas aqui, que é o Ross e o... Gente, como que é o nome do menino? Damian. A Ross e o Damian, que são os 2 protagonistas do livro. A história vai ir, né, nos 2 pontos de vista. E eu senti que foi muito introdutório, gente, primeiros 50%. Tanto para falar da vida dos protagonistas, quanto para introduzir a questão da fantasia do livro. E, assim, foi muito maçante. Ai, gente, eu tava quase desistindo de ler esse livro.
Mas eu segui lendo, né? E os últimos 50%, gente, foi muito bom mesmo. Eu amei mesmo o livro. Nos últimos 50%, a história andou, tudo começou a acontecer, a aventura, a investigação começou a andar, o romance que tinha ali no ar, assim, tipo, vai acontecer, não vai acontecer, começou a acontecer. Então, assim, foi maravilhoso. Mas os primeiros 50%, gente, foi um parto, foi assim, um sacrifício, foi realmente. Eu queria muito abandonar, mas eu acabei não abandonando. É um livro do Canadá, tá, gente? Não sei se eu falei, mas é um livro do Canadá que eu li. E eu gostei desgostando, porque realmente foi muito difícil, muito sacrifício pra ler esse livro. E, gente, eu vou dar uma pausa aqui na gravação desse vídeo pra me beber uma água e dar uma descansada na minha voz também, porque já tem 37 minutos que eu estou gravando e eu preciso dar uma pausa, gente, porque senão eu vou ter um piripaque. Tem muito livro ainda pra me falar, e é isso, gente, eu tô perdendo até o fôlego. Ai, calma aí que eu vou voltar, tá? Gente, na pausa a gente faz o quê? Come uma maçãzinha do amor. Nossa, gente, fazia tempo que eu não comia maçã do amor. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu amo maçã do amor. Isso aqui me remete tanto à minha infância. De ir pra festa do peão, aqui na minha cidade, festa de pecuária. Sempre comia maçã do amor, gente. Ai, que saudade. Muito bom. Muito bom. Gente, comi a maçã do amor, bebi água, agora vamos continuar falando, porque temos muito livro ainda pela frente. O próximo livro aqui do ranking é uma releitura que eu fiz, né, esse ano, que é o livro Menina Veneno, da menina Karina Ricci, né, da autora Karina Ricci. E esse livro, gente, ele foi o primeiro livro que eu comprei em uma livraria física, sabe? Antes desse livro, eu já tinha comprado na falecida Saraiva, né, pela internet. E aí, eu acho que foi em 2017, não, 2018. Acho que foi 2018, gente. Eu fui com o povo da escola pra Brasília, e lá a gente foi no shopping, né? A gente foi fazer aquela coisa, visita de escola, a gente vai no Senado, vai não sei aonde, vai no museu, vai blá 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 blá. E aí a gente também foi no shopping, né? E lá no shopping, eu peguei e falei pras minhas amigas, eu quero ir na livraria aqui no shopping. E ainda tinha na época, né, a Saraiva, e a gente foi lá na Saraiva e eu comprei esse livro físico e eu li ele, gente, no restante da viagem de volta pra minha cidade. E, gente, foi uma leitura maravilhosa. Pode entrar. Eu matei uma aranha, que eu acho que era perigosa. Quase que picou Scruff. Olha, eles falam que a aranha solta um pozinho aqui da alergia, olha. Soltou mesmo. Essa aranha solta pó, ela coça, viu? Eu sei, vou lá agora assistir mesmo. Pois é. Quase mordeu o Scruff. O Scruff tava brincando lá embaixo e tava lá. Pega e passa água nos braços, porque essa aranha coça que dá uma coceira brava. Tá. Enfim. Aranha perigoso mesmo, gente. Tomem cuidado. Enfim, voltando pro livro. Aí, gente... eu comprei e li o livro no restante da viagem de volta pra casa. Aí eu fiquei morrendo de ódio porque eu terminei de ler, eu comprei o livro e li ele em poucas horas. No mesmo dia eu terminei de ler. E eu reli ele, gente, e foi uma experiência muito boa. Porque quando eu li ele pela primeira vez lá em 2018, eu amei, gente. Era uma adolescente, né, gente? Ali ainda. Gente, eu considero adolescente. Até 18 anos ainda é adolescente, tá? Eu tinha ali os meus 17 anos, eu acho. 16, 17, 18. Não, 17, né? Gente, por aí. 16, 17 anos que eu tinha. E aí eu li esse livro, eu amei, porque ele é um reconto de Branca de Neve, né, gente? E aí, eu reli ele e eu amei de novo, gente, tá? Assim, eu vi a história hoje com novos olhos, né? Entendi a história de uma outra forma, diferente da forma que eu tinha visto a história, entendido lá com meus 17 anos, quando eu li. Mas eu achei magnífica a escrita da Karina Ricci, sabe? A escrita dela é muito boa, sabe? É uma escrita que me envolve, gente. E assim, sempre que eu tiver de ressaca literária, se eu pegar um livro da Karina Ricci pra ler, a ressaca vai embora, entendeu? Então, assim, por isso que eu enrolei tanto pra terminar a série de Perdida, porque eu gosto de pegar os livros da Karina quando eu tô de ressaca literária. E assim, a Karina Ricci precisa urgentemente começar a escrever mais livros, porque se eu não tô louca, agora falta só 2 livros dela pra eu poder ler. E aí depois eu não vou ter mais nada pra ler. E eu amei, gente, de novo, Menina Veneno.
Foi uma releitura maravilhosa e eu amei, gente. Recomendadíssimo. É um livro que eu recomendo muito pra adolescente, tá, gente? Leiam. Próximo livro, gente. E aí tá aqui os dois livros, que é uma duologia, né, gente? E tá um atrás do outro, né? O primeiro é Diário de uma Princesa Improvável. E aí, depois nós temos o segundo livro, né, da duologia Desastre no Casamento Real, que um tá atrás do outro, ali nessas posições, que são livros ali, gente, que são continuações do livro lá, da série do Diário da Princesa, tá bom, gente? Que tem o filme lá com a menina Anne Hathaway e tal. É a continuação. Então, assim, esses dois livros aqui, só leia se você tiver lido o Diário da Princesa, a série, entendeu? Porque esse daqui é uma outra história que tem a ver com coisas que acontecem nos últimos livros do Diário da Princesa, da série, entendeu? Então, tu precisa ler os outros pra ler esses daqui. E eu amei, gente, assim, eu gostei mais de Desastre no Casamento Real do que de Diário de uma Princesa Improvável, porque... Ai, gente, eu amei a personagem, muito boa. Aqui a gente tem um protagonismo negro, né? E foi maravilhoso, gente. Eu não vou falar muita coisa porque é continuação de uma série, né? Então, é isso. E falando em continuações de série, gente... Nossa, minha garganta querendo coçar. Ai, deixa eu beber água. Nossa, gente, eu machuquei minha boca comendo essa maçã do amor. Vem aqui. Ela deu um cortadinho. Enfim. Quem nunca machucou a boca comendo maçã do amor que atira a primeira pedra? Toda vez que eu como maçã do amor, eu machuco meu beijo. Enfim, vamos pros livros. Coincidentemente, gente, vamos ter aqui 3 livros que eu coloquei também. Um atrás do outro, né? Que são continuações, né? Aí que eu li esse ano, enfim, terminei essa série. Da série do Lar da Senhorita Peregrine. Primeiro, vamos falar de A Convenção das Aves, que ele é o... Gente, eu não lembro qual que é o livro, se ele é o quarto, quinto, é o quarto livro, eu acho, se eu não tô louca. E assim, eu não gostei tanto assim desse livro quanto eu gostei dos outros. É um livro ruim? Não, mas os acontecimentos desse livro e tudo mais não foram tão bons quanto os dos outros livros. E eu não vou ficar falando muita coisa, porque continuação de série. Daí, na outra posição, temos Mapa dos Dias, porque eu gostei muito desse. Eu realmente achei maravilhoso, gente, assim... Os acontecimentos são muito bons, a aventura daqui é muito boa, os conflitos e tudo mais, amei. E próxima posição, a gente tem As Desolações do Recanto do Demônio, que é o último livro da série. E eu amei. Gente, assim, o Rayson Riggs, ele fechou a série muito bem com esse livro, sabe? Eu sei que tem gente que não gosta da série, tem gente que critica esse último livro e tudo mais, que não gostou, mas eu gostei, tá? Eu particularmente amei. Eu acho que foi maravilhoso. Uma das coisas que tinha ali no início, com uma das protagonistas, eu acho que é Emma, que é o nome dela, é a Emma, que tinha acontecido um negócio lá, eu falei... Gente, esse negócio assim não vai dar muito certo. E aí, foi desenvolvido, né, no restante da série. E aqui no final, eu gostei do que teve. Gente, o Jacob, ele é um personagem que eu amei muito. Eu me senti muito na pele dele, sabe? Porque eu me sentia muito como ele, assim, quando eu era adolescente, sabe? Uma pessoa, assim, que era meio esquisita, meio deixada de lado, que parece que ninguém me entendia. Na verdade, sentimentos de adolescente são assim, né, gente? Todo adolescente pensa essas coisas. Mas eu me identifiquei muito com o Jacob e eu amei, gente. O final dessa série foi muito bom, gente. Muito bom mesmo, eu amei. E aí, falando de série, e eu falei, né, gente, que eu terminei a série de Perdida da Karina Ricci, então vamos falar dos livros de Perdida da Karina Ricci. E, gente,
Ai, gente, o que eu vou falar desses livros? Eu não sei, tá? Eu não sei o que eu vou falar, porque, né, eu terminei a série esse ano, depois de anos que eu li o primeiro livro, eu, enfim, terminei a série. E nessa posição aqui, gente, eu até tinha colocado invertido, né? Colocado depois, mas eu vou inverter o negócio aqui agora, ao vivo, em vídeo com vocês. Eu vou colocar o sexto e último livro nessa posição agora, que eu não sei que posição que é, mas vocês sabem porque vocês estão vendo aqui no vídeo. Indomada, que é o último livro da série, porque assim, é um livro que eu gostei muito, né? Ele vai focar em outros personagens aqui, né? Que tem a ver com personagens lá do início da série, que vocês têm que ler o início para poder ler o restante dos livros, tá, gente? Não é... Perdão, gente. Não é um livro que você pode ler aleatoriamente os livros, sabe? Você tem que ler em sequência os livros. E, assim, eu senti que esse livro, ele foi longo demais, enrolado demais em algumas partes. Eu gostaria de ter visto outras partes também. Então, por isso que eu acho que esse livro fica nessa posição pra mim. Porque, por mais que eu tenha gostado do livro, sabe? Eu gostei do fechamento da série e tudo mais, gostei e tal. Só que eu gostaria que tivesse tido um pouco mais de certas coisas no livro. De alguns personagens que não teve, e menos um pouco dos outros e um pouco mais desenvolvido algumas coisas. Então, por isso. Daí o próximo, gente, eu vou falar de... Gente, isso aqui, aí tá o problema, porque... Não sei, eu acho que eu vou até trocar aqui de posição de novo, gente, porque todos esses dois livros, eu achei os conflitos das histórias, assim, que eu tive um certo ranço, sabe? Mas eu acho que eu tive um ranço maior realmente com o conflito desse livro, que é Desencantada, que é o quinto livro da série. Gente, eu passei muita raiva com o conflito que teve aqui nesse livro, porque muito se parte da falta de comunicação dos personagens, da falta de diálogo. Gente, era simplesmente sentar os personagens juntos e conversar. Aí eu fiquei estressada com o negócio, gente, porque era só sentar e conversar. Tudo bem que era um assunto ali delicado, né, gente? Eu tenho que ser sincera de falar que realmente era um assunto delicado, era um assunto complicado ali, o conflito ali, o assunto que gerou o conflito da história e todo o perigo ali, a aventura e tal da história. Só que, mesmo assim, eu acho que poderia ter sido conversado, sabe? Eu acho que... Sabe, me irritou. É um livro que eu gostei? Sim, eu amei, gente. O personagem desse livro, Gente, eu esqueci o nome, gente, dele. Mas, enfim, a Karine Risse escreve boys maravilhosos. E o boy desse livro gente, maravilhoso. Maravilhoso. Só que faltou esse negócio da conversa, gente. Eu fiquei com raiva por causa disso. Mas é um livro que eu gostei. Aí a gente vai falar do outro livro, que é o quarto livro da série, que é Prometida. Que aqui vai focar em outra personagem aí, né? Que era uma personagem que eu gostei muito. Essa daqui eu até posso falar pra vocês que personagem que é, gente, porque não vai ter tantos spoilers assim. Na verdade, não é spoiler nenhum. Mas ele vai focar na Elisa, que é a irmã do Ian, lá do início da série de Perdida. Pois então, aqui vai focar na Elisa, né? Irmã do Ian. E eu gostei muito desse livro aqui também. Só que também tem aquela coisa. O conflito que a gente tem aqui é um conflito, gente, que eu acho que fez mais sentido, sabe? Assim, do que
o do Desencantada, só que também era uma questão de conversa, era uma questão de sentar e conversar. Apesar de que, se tivesse sentado e conversado essa questão aqui, eu acho que de repente poderia ter trago mais problemas. De repente, assim, uma internação numa ala psiquiátrica e tal, né? Então, assim, eu entendo mais o conflito desse daqui do que do outro, sabe? Eu acho que, não sei. Eu passo mais pano pro conflito que foi gerado nesse livro aqui por falta de comunicação do que do outro. E esse livro aqui também, eu passei um pouco de raiva com o Lucas, que é o outro personagem aqui, um dos protagonistas aqui desse livro também, porque, gente, eu tenho um ódio tão grande de homem, cabeça dura, que vocês não estão entendendo. Vou até botar o notebook aqui que não tá caindo no chão. Gente, eu tenho uma raiva desses homens, cabeça dura, que eles só confiam no que eles querem, eles só acreditam no que eles querem e eles tomam, eles pegam e fazem uma interpretação ali, tomam aquilo como verdade e pronto, acabou. Ai, gente, eu tenho uma raiva disso. Nossa, eu tenho um ódio tão grande, gente. E assim, eu me irritei muito com ele nesse livro. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, toda hora eu queria dar um soco nele. Mas mesmo assim, eu gostei do livro. O próximo livro, gente, eu acho que ele é da Alemanha, gente. Que é Coração de Tinta, da Cornélia Funk, sei lá como é que fala. Que ai, gente, iniciei uma série, né? Meu Deus, eu preciso agora terminar. Ai, que ódio. Enfim, gente... Foi um livro que eu li aí também pro meu projeto de ler um livro de cada país da Copa. E aí eu li esse livro aqui, gente, que é um livro que eu tinha começado a ler ele, gente, anos e anos atrás, quando eu tava, acho que no 6º ou 7º ano. Eu peguei ele emprestado na biblioteca da escola, só que eu não consegui ler, né? Eu não consegui completar a leitura porque tava ali pro final do ano, era pro meio do ano, eu acho que era pro final do ano. E eu tinha que devolver o livro e eu não tinha conseguido ler o livro, mas eu tinha que devolver, né? E aí eu devolvi sem ter continuado a leitura, sem ter terminado o livro. E aí, anos depois, né, eu li o livro e eu gostei muito, gente, eu amei. Apesar de que eu acho que talvez eu tenha passado um pouquinho do tempo de ler o livro, sabe? Porque eu acho que toda aquela magia que o livro tem, uma vibe meio As Crônicas de Nárnia, eu acho que eu acabei me perdendo um pouco dessa magia, porque eu li agora já estando velha, né, gente? Velha babada. Então, eu acabei perdendo um pouco dessa magia. Mas mesmo assim, a história é muito boa, a escrita é muito boa, eu gostei muito. É claro que eu vou continuar, né, gente? Daí, o próximo livro, né, gente? É um livro que também... Eu iniciei uma série, só que eu acho que é uma série que ela não é continuação direta, não sei. Falta-me essa informação, mas eu também não vou atrás de saber. Assim, se você já leu, pode me contar aqui nos comentários, sem me dar spoiler. Que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que é da Espanha, tá, gente? Eu li ele por causa do projeto também. E eu amei, gente. Eu não tava esperando gostar desse livro, porque, não sei, gente, eu tinha em mente que esse livro ia ser um livro meio chato de ler, um livro, sei lá, uma ficção histórica, sabe? Um livro numa vibe meio O Menino do Pijama Listrado, apesar de que eu não li O Menino do Pijama Listrado, mas eu assisti o filme. Então, assim, eu achei que ia ser uma história assim, uma história com a Segunda Guerra Mundial, que não sei o que, mas não, gente. Ele é basicamente uma história de um guri que ele é um fofoqueiro e ele vai atrás de saber de um autor ali, de um livro que ele leu, que ele amou, e aí ele quer saber da vida desse autor, e ele vai atrás de informações desse autor e acaba se enfiando numa enrascada. E eu amei, gente, sabe? Eu realmente gostei muito do livro, eu não tava esperando gostar. Apesar de que teve alguns momentos que eu achei ele um pouco lento, um pouco maçante, um pouco, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, eu gostei muito. Eu me surpreendi com a leitura desse livro e eu super, hiper, mega recomendo ler esse livro se você ainda não leu. Os outros livros, gente, eu não sei quantos livros que são. Eu não sei se é uma trilogia ou se, sei lá, são 5 livros na série, não sei. Mas esse ano eu acredito que eu não vou pegar os outros livros pra poder ler, tá, gente? Acho que eu vou deixar pro ano que vem, porque ainda tem muito livro pra eu poder ler do meu projeto de leitura. Então, socorro Deus.
Bora continuar, minha gente, porque misericórdia, ainda tem livro pra falar, viu? Ave Maria. A única desvantagem de eu ter lido esse tanto de livro é ter que falar deles agora. Que é um monte de livro. Misericórdia. Vamos continuar então, gente. O próximo que eu vou falar aqui, que vocês estão sabendo qual que é a posição do ranking, mas eu não tô sabendo, porque eu já me perdi aqui. É um livro que eu li também pro meu projeto. Eu acho que ele é sueco. É, Suécia, gente. Ele é Pecados Mortais. Ele é um livro de suspense que, assim, eu já tinha interesse de ler ele por causa da capa do livro. Eu olhava pra essa capa e falava, gente, que capa interessante, capa macabra, né? Ai, gostei, quero muito ler esse livro. Só que eu ficava enrolando, né? E aí, então, eu peguei pra ler ele esse ano pro projeto. Que isso, seu doido? E aí, eu li ele e eu amei, gente. Foi um livro muito bom, a leitura. Muito pesado, tá, gente? Se você tiver interesse de ler, saiba que ele é muito pesado. Larga o tapete, Scrap! Larga o tapete, seu doido. Ele é um livro muito violento, gente. Assim, ele tem uma violência muito pesada, assim, porque é um caso que vai envolver ali adolescentes, que vai ter né, a pessoa se tirando da vida e tal. Então, eu achei uma história com uns crimes ali muito pesados, né? Envolve uma questão de seita e tal. Então, se você tiver interesse de ler, tenha cuidado. Inclusive, esse livro tem vídeo aqui no canal, tá, gente? Vou deixar os livros que tiverem vídeo, eu vou deixar na descrição ou então nos cards, não sei, tá, gente? Vai ter por aí. E aí, gente, é um livro que eu gostei, tá, gente? Eu demorei um pouquinho pra poder ler, eu enrolei um pouquinho, porque por mais que ele seja muito bom, teve alguns momentos que eu achei um pouco chato, sabe? Mas é isso, gente. Gostei. Super, hiper, mega recomendo. Valeu super a pena eu ter lido esse livro. Outro livro, gente, que por incrível que pareça, agora nós temos a menina Frida McFadden em um lugar do ranking aqui, que eu não sei que lugar que é, porque eu já me perdi, mas você está sabendo. Um lugarzinho melhor, né? Na verdade, eu acho que esse livro aqui, eu pus ele na posição errada, gente. Pecados Mortais tinha que ter sido depois, né? Gente, macho. Esse livro aqui também não é tão bom assim também, gente. Nunca minta, da menina Frida McFadden. Eu gostei mais dele do que dos outros. Eu li ele no mês passado, em junho. É um livro que eu gostei mais. Eu achei ele mais interessante, mais desenvolvido, apesar de que o final dele eu também achei um pouco corrido, sabe, gente? Porque a Frida, todos os finais dos livros são corridos. Por quê? Porque ela escreve um livro com uma forma de bolo, entendeu? Com uma receita de bolo. Aí, acaba que no final do livro, ela não consegue trabalhar o bagulho. Aí fica ruim, entendeu? Mas esse livro eu gostei, eu achei interessante. O plot do livro eu gostei, achei bacana. Foi bem desenvolvido o bagulho ali, sabe, gente? Ficou bacaninha. Aí, o próximo livro do ranking, gente, é Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é mexicano. Isso, gente, é do México, que eu li também pro projeto. E assim, gente, é um livro que eu gostei, mas ao mesmo tempo com ressalvas, porque foi um livro muito complicado de ser lido, porque eu não tava entendendo porra nenhuma que tava acontecendo, gente. Eu não tava entendendo. É uma escrita que também é um pouco difícil, né, de ler. E realmente, gente, o livro eu não entendi nada quando eu terminei de ler ele. Assim, eu fechei o livro, eu fiquei, gente, o que foi isso que eu li? Entendeu? Eu não tava entendendo nada. Aí eu fui assistir vídeos, é óbvio, eu assisti vários vídeos sobre o livro. Tem uma adaptação também desse livro na Netflix que eu assisti, que foi muito boa. Gente, pensa numa adaptação foda. Foi essa. A escolha dos atores, a história toda, sabe? A história do filme é a história do livro.
É muito bom, sabe, gente? Muito bom mesmo. Eu entendi a história assim. E eu quero muito reler esse livro em algum momento da minha vida. Só que eu quero reler no físico, né, gente? Eu quero adquirir a versão física dele. E é isso. Gostei muito. Apesar de que no início eu não entendi porra nenhuma, não. Mas aí depois eu entendi. Assistindo os vídeos e vendo o filme. E eu gostei, tá? Recomendo. Outro livro que eu li, que eu amei, gente, que foi um que eu li, eu acho que em meados de janeiro, fevereiro, mais pro início do ano, que é O Estrangeiro, do Albert Camus, né, gente? Esse livro é da Argélia, se eu não tô louca. Argélia, gente? A Argélia tava na Copa. Sei lá, gente, algum país aí que tava na Copa. Aí que vocês vão ficar sabendo que eu vou deixar aqui. Eu li esse livro, né? E eu amei, gente. Realmente foi um livro que eu gostei bastante. Apesar de teve momentos em que eu não tava muito conectada com a leitura, que eu achei um pouquinho difícil de entender algumas partes, né? Ali que eu tive que reler algumas frases e tal. Mas eu gostei muito desse livro. Eu acho que é um autor muito bom, é um autor que eu quero ler outras obras, né? Eu também pesquisei sobre a vida do autor, né? Sobre o autor. E eu gostei bastante, sabe, gente? Eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. E, cara, foi uma surpresa, sabe? É um livro que ele, com certeza, é um livro 5 estrelas. É um livro que eu favorito ele, com toda certeza. E é um livro que eu também quero reler, eu quero adquirir a versão física dele e é isso. Eu não tenho mais o que falar, só leia, gente, só leia. Apesar de que não é um livro assim pra todo mundo, mas se você costuma gostar de livros clássicos, sabe, livros mais de drama e tal, leia esse livro. E tem vídeo também no canal pra falar sobre ele, tá, gente? Eu vou deixar aí pra vocês na descrição. O próximo livro que eu quero falar, gente, é um livro que eu li no mês passado, que é o livro Deixa Nevar, que é um livro de autoria nacional, é um romance, uma ficção cristã. Inclusive, ele vai ganhar adaptação, eu não lembro, eu acho que é pelo Netflix, gente, não tô lembrada, tá? Qual que vai ser o negócio aí que vai adaptar o livro, mas é um livro que eu amei, gente, assim... Cara, é uma história muito linda, sabe? É uma história que eu não tava esperando que fosse acontecer as coisas que aconteceram, mas foram coisas que fizeram muito sentido e eu acho que toca em pessoas que estão entrando na fé agora, sabe? Pessoas que estão começando a ir para a igreja agora, conhecer mais agora sobre a fé, sobre a religião, sobre o cristianismo, porque às vezes uma pessoa que nunca teve contato com a fé, com a igreja e tudo mais, quando ela começa a ter contato, ela começa a se achar, talvez, ela pensa que ela é inferior às outras pessoas que às vezes nasceram lá dentro da igreja, sabe? E às vezes ela acha que ela, sabe, é uma pessoa podre, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que de repente nem deveria estar ali dentro, naquele meio, naquele local, porque ela já errou na vida, porque ela já cometeu pecados e tal, quando não é bem assim, sabe? Na própria Bíblia, a gente tem Jesus falando que ele não veio ao mundo pra resgatar as pessoas, para falar com as pessoas que já conheciam a Deus, que já conheciam Jesus, que já conheciam da fé, mas sim para aquelas pessoas que não conheciam da fé, né? E esse livro ele é muito lindo porque ele toca nessa parte de pessoas que já erraram e que agora elas se encontraram com Jesus, tiveram esse encontro com a religião e que estão tentando, né, gente? Porque às vezes você tem essa visão de que aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que elas são santas, que elas nunca pecaram, que elas não cometem erros, mas às vezes a pessoa, ela tá até pior do que quem não tá indo pra igreja, sabe? Às vezes ela tá com tanto pecado ali escondido
que não daria nem pra chamar ela de cristã, entendeu? Então, eu achei muito bom esse livro, muito lindo, e eu recomendo, tá, gente? Maravilhoso. Um livro que eu li também mês passado, gente, foi assim, aleatório, que eu peguei o audiobook pra poder ouvir, gente, de Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, gente. Eu não sou uma pessoa de peça, gente, eu já tentei ler Romeu e Julieta, mas, gente, peça, gente, quem é que dá conta de ler uma peça? Gente, só quem faz teatro que dá conta de ler uma peça. Gente, não dá pra ler, não dá. Ai, fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Ai, e o público aplaude. Ai, isso, ai, aquilo. Gente, pelo amor de Cristo Jesus. Não dou conta. E aí, eu peguei e só ouvi o audiobook desse livro porque era uma adaptação da peça, né? Era uma adaptação da peça. E aí eu ouvi o audiobook e eu amei, gente. Eu amei. E realmente foi muito bom. Eu quero achar de Romeu e Julieta também pra poder ler, porque eu gostei, sabe, gente? E assim, peça mesmo, a peça que o William Shakespeare escreveu, não vou tá querendo ler. Não. Eu vou estar passando, sabe? Mas se for pra ler uma dramatização, uma adaptação ali, eu quero ler. Eu vou procurar depois e ir atrás pra me poder ler. Eu amei. Outro livro que eu amei, gente. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li em 2026. Eu acho que foi, gente. Eu li ele em janeiro. Orgulho e Preconceito da Menina Jane Austen. Gente, eu preciso falar alguma coisa? Eu não preciso falar nada. Gente, esse livro é muito bom. Tipo, eu amei. Eu tinha um medo muito grande de ler e não gostar. Porque eu queria ler e gostar. Mas eu tinha medo de ler e não gostar. E aí eu ficava enrolando pra poder ler. E aí, agora que eu li... Ai, que bom, gente. Eu tô louca pra adquirir a versão física do livro, porque eu não li físico, né? Porque eu não comprei. E agora eu quero adquirir a versão física pra me poder ler de novo, porque eu quero reler esse livro na versão física. E é isso, gente, eu amei. Gente, que livro bom, sabe? Que livro bom. Ai, o Sr. Darcy, gente. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Gente, sério. Assim, eu não tenho o que dizer. Muito bom mesmo, assim. Ai, gente, por que eu não li Jane Austen antes? Quero ler agora todos os livros dela, mas também não quero ler todos os livros assim de uma vez, porque quando eu tiver lido todos os livros da Jane Austen, eu vou chorar. E é isso. Ai, don't talk to me, entendeu? Don't talk to me. Gente, vamos continuar, porque senão a gente vai acabar esse trem hoje. Ai, gente, que arrependimento. Ai, por que eu falei tanta coisa? Agora eu tô... Não, graças a Deus que eu li muita coisa, mas agora tá me dando trabalho esse vídeo, gente. Eu quero terminar agora. Vamos terminar esse negócio. Próximo livro que eu quero falar, posição que eu não sei qual, é o livro Vamos Comprar um Poeta, que eu li pra Portugal, né, gente? Que tava aí jogando na Copa, já foi-se embora também, né? E esse livro aqui, ele é um livro que eu amei, gente, porque o Afonso Cruz, ele escreveu esse livro em um formato meio poesia, mas não é um poema em si, e a crítica que ele trouxe aqui pro livro, uma vibe meio distópica aqui, eu amei, gente, sério, assim, foi um livro que me surpreendeu, eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto. Na verdade, eu li esse livro para substituir um outro livro que eu iria ler de Portugal, né? Eu iria ler A Desumanização, do Walter Ugumãe. Só que assim, gente, esse livro é um livro que eu quero ler ele com tempo. Eu quero ler ele devagar. Eu quero digerir o livro. Eu não quero ler ele correndo. E aí, como eu tô com esse projeto até final de dezembro, de ler um livro de cada país da Copa, por mais que a Copa já tá quase acabando, né, gente? Mas eu quero continuar esse projeto. Esse projeto é um projeto pra durar o ano todo. Eu não iria conseguir fazer isso, ler o livro com calma, sabe? E aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar outro livro de Portugal pra poder ler. E depois eu pego e leio, né, o livro do Walter Ugumãe.
E foi isso que eu fiz, né? Ano passado eu consegui comprar a Desumanização do Walter Guimarães, ou foi no início desse ano, gente? Acho que foi ano passado mesmo, no final do ano. Que tem anos que eu queria comprar, consegui. E aí foi isso. Eu coloquei esse livro aqui pra substituir e eu acabei amando, gente. Foi um livro que me surpreendeu. E sabe o que foi interessante, gente? Que eu li esse livro e li O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu acho que foi tudo no mesmo mês, ou foi de um mês pro outro. Uma diferença assim, de um mês pro outro, que eu li um livro e depois li o outro. E os dois livros, eles trazem assuntos com uma certa semelhança ali, sabe? Nos assuntos. Os assuntos dos dois livros, né? O Albert Camus, ele é esse autor que ele tem essa coisa dessa teoria do absurdo e tal, não sei o que. O Camus é muito famoso por isso. E nesse livro, né, do Alfonso Cruz, a gente tem uma certa crítica que me fez lembrar o livro do Albert Camus, sabe? Então eu acabei gostando muito do livro e, sabe, não sei, eu acho que foi bom eu ter lido um perto do outro, porque os dois juntos fizeram muito sentido na minha cabeça para as coisas que eu estava pensando ali pós-leitura um do outro, sabe? Foi muito bom. Daí, gente, o próximo livro foi um livro que eu li também para o projeto. Ele é um livro da Noruega, Brancura, do... Como é que é? Ian Fosse, John Fosse. Ai, já até esqueci o nome do autor. Esse livro foi um livro, gente, muito bom. Eu ouvi o audiobook dele e foi um audiobook muito bom de ouvir. Gente, a narração dele, do cara lá da audiobook, foi uma narração excelentíssima. Tipo, que narração boa, sabe? Muito boa a narração. Um livro também muito bom, um suspense psicológico, com meio terror, sabe? Gente, eu amei muito, muito, muito esse livro. Realmente foi uma leitura que valeu a pena. Um livro super curtinho, super recomendo, tá, gente? E, por favor, gente, leiam esse livro, muito bom. Próximo livro, que também é do projeto, gente, porque como eu tô fazendo projeto, então tem muitas leituras do projeto aqui. Pequenas Grandes Mentiras, que ele é o livro da Austrália, eu acho. Da Austrália. Da Liane Moriarty, né, gente? Eu sei que esse livro é velho, é antigo, já tem anos que o livro tá aí lançado, já tem até adaptação, né, pra série. Mas eu li ele esse ano de 2026 e eu gostei muito, gente, sabe? Foi um livro que no início eu não tava gostando, não. Vou confessar que no início eu tava tipo... Ai, gente, que livro chato. Nossa senhora, não tô entendendo nada. Meio confuso que eu achei o início e não tava gostando. Mas como eu estava ouvindo o audiobook, eu tenho uma tolerância muito grande com o audiobook, gente. Eu posso até não estar gostando do audiobook, mas eu posso ouvir ele até o fim. Porque eu não fico aqui sentada ou deitada na minha cama ouvindo audiobook, gente. Eu sempre tô ouvindo audiobook enquanto eu tô lavando vasilha, enquanto eu tô limpando casa, enquanto eu tô lavando o banheiro. Ou quando eu tô, às vezes, deitada na minha cama, mas às vezes eu tô jogando algum jogo, sabe? Aí eu boto o audiobook pra tocar e tal. E pra mim é super de boa, sabe? Ouvir um audiobook, por mais que eu não esteja gostando dele, ouvir ele todo. E aí acabou que eu amei, gente. Realmente é um livro que foi muito bom, um suspense, uma investigação muito boa. A Liane Moriarty soube conduzir muito bem a narrativa, porque você só descobre as coisas realmente que estão acontecendo lá pro final do livro, porque a história do livro, a investigação, ela vai acontecendo paralelamente com a história do drama familiar dessas três mulheres que são mães, né? Então, é muito bom, gente. Eu amei, realmente, super mega recomendo. E eu quero ler outros livros da autora. Daí, gente, não sei em que posição que está aqui no ranking, mas... Eita, glória. O próximo livro que eu quero falar é Lendário, que é o terceiro livro da série de Caraval,
que, assim, gente, eu gostei bastante do livro, né? Pra mim, ele foi um livro bom, só que com ressalvas. Gente, assim, o primeiro livro, ele foi pelo ponto de vista da Scarlett. Já esse foi pelo ponto de vista da irmã dela, que é a Donatella. E, gente do céu, vou dizer um negócio pra vocês, gente. Eu não curti o ponto de vista da Donatella, não gostei. Não sei, gente, eu achei a Donatella muito songamonga, muito sonsa, muito chata. E aí eu não curti, sabe? E, nossa, teve muitas repetições aqui também com relação às coisas aqui, ao sentimento dela com relação a um personagem, né, que eu não posso falar porque é spoiler, mas os sentimentos dela com relação ao protagonista ali, um outro personagem do livro, e ela falava o tempo inteiro a mesma frase. Gente, eu acho que assim, falou pela primeira vez o negócio, já entendi. Aí, das outras vezes que fosse falar sobre, poderia só citar o negócio, ao invés de ficar falando 24 horas, toda hora o negócio. Gente, era toda hora, ela ia falar do personagem, ela ia falar, mas o fulano, ele não sente isso, porque ele só sente isso, isso, isso e aquilo. Porque essas pessoas assim, só sentem isso, isso, isso e aquilo. Toda hora! Gente, eu tava estressada com esse bagulho, menina. Troca o disco, entendeu? Eu fiquei estressada. Mas é isso, gente. Daí, gente, o próximo livro é o outro livro, na verdade, lendário, gente. Eu falei que era o último livro de Carmo? Mentira, é o segundo livro, tá, gente? Se eu falei que era o último, tô corrigindo agora, tá, gente? Lendário não era o último. O último é o que eu vou falar aqui agora, que é Finale, que é o último livro de Carmo. Na verdade, tem Espetacular, que inclusive eu terminei de ler hoje, que é uma novela, né? Mas é uma novela, gente. Não tem nada ali que vai mudar o que terminou aqui no último livro. Então, esse daqui é o último livro, Finale. Eu gostei muito, sabe? Exceto por uma coisinha que a autora deixou aqui em aberto. Gente, uma coisa que acontece ali, que é um livro assim cheio de jogos e coisas, e aí você tem que contar segredos e dar coisas ali em troca de barganha, sabe? E teve um negócio ali que eu queria saber o bagulho que ia acontecer e não teve no livro. Gente, eu pensei que pelo menos iria ter um prólogo, um epílogo, sei lá que diabo que fosse aqui no final do livro, pra poder nos contar aquele negócio. Mas não teve. E aí eu tô com ódio, gente. Eu vou ter que ir lá na casa da Stephanie pra ela poder escrever essa porcaria desse negócio, sabe? Faça um conto, que seja um livrozinho ali de 100 páginas contando a porra dessa história, mas eu quero saber. Eu fiquei no ódio. Eu fiquei estressadíssima. E é isso, gente. Não vou perdoar a Stephanie por isso. Odiei essa parte, que eu queria saber a fofoca e não me foi contada. Me contaram a fofoca pela metade. Não gostei. Daí, gente, a gente vai ter novamente uma sequência de livros de uma mesma série, porque este ano eu estou a maluca de concluir séries, né? E aí a gente vai ter vários livros da série Blackwater, um atrás do outro aqui, tá, gente? Pra essa posição, que eu não sei qual que é, vamos falar de Odick, que foi o segundo livro, né, da série. Eu li o primeiro livro, A Enchente, no ano passado. E aí, esse ano, eu fui ler os outros, né, gente? Que eu concluí tudo, né, de todos os outros livros. Aí, o Dick é o segundo. Eu gostei muito, assim, os conflitos maravilhosíssimos. Perfeito, gente. Eu não tenho muito o que falar, porque, tipo, é continuação. E, inclusive, gente, eu recomendo vocês lerem esses livros um atrás do outro, assim, porque eles são continuações diretas, tá, gente? Lá no primeiro, a gente tem a enchente que acontece na cidade, devasta a cidade, tal, que não sei o quê, os conflitos. Aí, nesse daqui, que é o segundo livro, a gente tem a construção de um dique, porque
quando houver chuvas de novo e tal, não sei o que, não ter uma nova enchente na cidade. E aí vai seguindo assim a história do livro. Cada livro vai ter uma história sequencial do anterior, tá, gente? E eu amei, gente, esse livro, os conflitos desse livro, as personagens, todas maravilhosas. Amei. Aí, próxima posição. Aí a gente tem o terceiro livro, que é A Casa. Amei também, gente, muito bom. Assim, cada livro, gente, ele vai melhorando, sabe? Um livro vai ficando melhor que o outro, sabe? O primeiro é muito bom, o segundo é melhor ainda, o terceiro mais ainda, e aí vai indo, gente, vai escalando, porque os conflitos ali, né, é uma série que ela tem essa coisa desses conflitos familiares, uma vibe meio caso de família, com todo mundo ali brigando, e conflito, briga com a tia, que briga com a nora, que briga com a sogra, é uma coiseira, gente. Então, assim, eu amei. Aí, a próxima posição também temos A Fortuna, que eu acho que esse é o quarto livro. Amei também, gente. muito bom mesmo. Aqui a gente tem um plot que eu não tava esperando que fosse acontecer. Mas aconteceu, tipo assim, eu esperava que em algum momento fosse acontecer, mas tipo, quando o bagulho aqui acontece, o negócio da forma que acontece, eu fiquei tipo, sabe? Muito bom. Aí, próxima posição, A Guerra, que é o quinto livro, que aí a gente vai ter toda essa questão de guerra e tudo mais. E, gente, a Eleanor, que é digamos que é a personagem que traz toda a história, que traz toda a trama pra história ali, essa personagem. Aqui, gente, olha, aqui não, antes mesmo, lá nos outros livros, ela foi uma personagem muito inteligente. Ela foi construindo as coisas e fazendo as coisas pra que agora, nesse livro aqui, as coisas acontecessem da forma que aconteceu. Gente, vocês têm que ler pra vocês poderem entender o negócio. Foi, assim, um livro muito bom. Eu amei. E é aquela coisa que eu falei, gente, com cada livro vai melhorando mais, sabe? É uma série que todos os livros são bons e não tem um livro ruim. Não tem um livro que eu falo assim, esse livro aqui foi mais ou menos. Não, todos os livros são bons. E aí, gente, agora vamos entrar no top 6. 6, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, no top 6, porque eu não vou fazer top 5, porque pra mim é um top 6, entendeu? Porque esses foram, com toda certeza, as 6 melhores leituras que eu fiz neste ano. Claro que os outros livros anteriores foram bons também, exceto os 3 da Frida McFadden, porque realmente acho que não, né, não dá. Mas esses 6 livros aqui, eu amei eles absurdamente, e eu quero falar dos 6, porque não é 5, são 6 pra mim. E a gente tá em 2026, então são 6 livros favoritos. Essa risada, nada a ver. Enfim, 6º lugar, gente, vamos falar sobre A Cachorra, da Pilar Quintana. Que, inclusive, esse vídeo, quando eu postar esse daqui, eu acho que ele já vai ter saído o vídeo desse livro. Foi um livro, gente, que, porra, meu... Desculpe o palavrão, gente. Que livro bom. Eu li também pro desafio, né, de lendo um livro de cada país da Copa. Eu li ele pra Colômbia, né, porque a Pilar Quintana é uma autora colombiana. E assim, gente, que livro bom. Que livro bom. Que livro maravilhoso. Que escrita maravilhosa. Que bom esse livro. Gente, 5 estrelas, mudou a minha vida, assim, explodiu minha cabeça, me fez pensar em tantas coisas, gente, tantos debates que esse livro ele tem aqui dentro dele, sabe? Gente, é muito bom, é um livro que eu enrolei pra ler, eu já tinha vontade de ler ele há muito tempo, mas eu enrolei pra ler, mas eu acho que eu li ele no tempo certo, no momento certo, eu amei, realmente foi um livro muito bom, quero muito ler outros livros da autora. Foi impactante a leitura, me tocou assim, muito assim, lá na alma, entendeu? Falou com o meu âmago, com o meu interior. Daí, gente, em 5º lugar, outro livro também do projeto de ler um livro de cada país da Copa, um livro da África do Sul, que é Nascido do Crime, do Trevor Noah,
que é um livro autobiográfico do Trevor, porque o Trevor, ele é aquele comediante lá, famoso lá dos Estados Unidos, mas ele não é dos Estados Unidos, gente, ele é da África do Sul, né, ele é africano. E, gente, que livro maravilhoso. Assim, se não fosse por esse projeto, eu não teria lido esse livro, sabe? Então, assim, eu tô muito, muito, muito feliz mesmo com esse projeto, gente, porque eu estou conhecendo autores novos de países diferentes, livros com narrativas diferentes, com histórias diferentes daquilo que eu estou acostumada a ler. E esse livro, ele foi esse livro diferente, porque eu nunca tinha lido biografia, gente. E esse daqui, ele não é uma biografia, né? Porque biografia é um livro que você escreve sobre a vida de outra pessoa. Mas ele é uma autobiografia, é uma biografia dele mesmo, ele escrevendo sobre a vida dele mesmo. E, gente, que livro bom, que livro maravilhoso, assim... Ai, gente, a história do Trevor é uma história muito linda, uma história dolorida, porque ela vai se passar na época do apartheid, meu Deus, que difícil de falar, lá na África do Sul, toda essa questão dessa colonização da África, onde os brancos, eles chegam no país dos negros e eles não querem que os negros estejam no país deles, e eles começam a menosprezar os negros e segregar os negros, sendo que o país ali é deles e eles que estão invadindo, entendeu? E gente, é um livro maravilhoso, é um livro muito bom. E, sabe, eu tive o sentimento quando eu terminei de ler esse livro de que eu conheço o Trevor, de que a gente é amigo, sabe? Porque eu conheci a história dele, a história de vida dele. E eu chorei, gente, lendo esse livro, porque eu tava lendo ele, eu tava de TPM. Aí, você já viu, gente? A gente, mulher, quando a gente tá de TPM, gente, a gente chora, a gente não sabe nem por que a gente tá chorando. Tem hora. E aí, eu lendo esse livro aqui, eu lendo as coisas, gente, teve um momento do livro que eu chorei tanto, mas tanto, gente, quando eu tava lendo, que foi uma parte onde ele fala sobre uma namoradinha dele, ele é da escola, que depois que a menina ia pro baile com ele, aí depois ela deu o pé na bunda dele, porque um outro carinha lá da escola, um branquelo feio lá, pegou e falou que iria pro baile com ela, só que ela tinha que largar do Trevor, e aí eu chorei tanto, gente. Gente, vocês estão entendendo o tanto que eu chorei, gente? Eu tipo assim, ai meu Deus, o Trevor! Ai, Trevor, vem cá que eu vou no baile com você. Ai, que vagabunda. Eu tava quase indo mandar mensagem na DM do Trevor no Instagram. Ai, gente, foi me dando uma dor tão grande no coração. E ele não é casado ainda, né, gente? Pelo menos na internet eu não encontrei essa informação. E aí eu fiquei, gente, eu fui procurar essa informação. Gente, se ele é casado, e eu ai, que eu chorei mais ainda, gente. Porque eu falei assim, gente, o Trevor, coitadinho, ele não é casado. Ai, meu Deus, eu caso com ele. Não importa que ele tenha o dobro da minha idade, eu caso com ele. Gente, vocês não estão entendendo. Gente, se eu contar isso pro Trevor, ele vai rir tanto, mas tanto. Ai, meu Deus, gente, mas sério, foi um livro que, ao mesmo tempo que ele é triste, ele tem toda essa parte triste por causa da história dele e tal, de tudo que aconteceu ali na África do Sul, né, no período do Apartheid. Mas também é uma história muito linda, porque a mãe dele, ela batalhou pra caralho pra que ele tivesse uma vida diferente da que queriam impor, sabe, pra eles, pro povo negro. E não só isso, gente, mas o Trevor, por ele ser comediante, ele escreveu um livro tão maravilhosamente bem que tem partes aqui que são tão cômicas, gente, que eu ria de gargalhar, de sair água no olho, de tanto que eu tava rindo, entendeu? Então, muito bom. Eu acho que o Trevor, ele tem um dom pra escrever também, ele deveria se escrever mais livros. Eu queria que ele escrevesse uma porrada, uma caralhada de livro pra me ler tudo, entendeu? Tô quase indo mandar uma mensagem no Instagram dele e mandar ele escrever mais livros, porque eu quero ler mais livros dele. Ai, gente, eu amei. Agora deixa eu beber água, que já tem 21 minutos que eu tô falando, que eu não bebi água ainda. Meu Deus do céu.
Agora, gente, o quarto livro, no quarto lugar, um livro maravilhosamente bom, que eu gargalhei, que eu amei, que eu surtei e que eu tô louca pra ver a adaptação que vai sair. A Guarda-Costas, da Karen Center. Gente, que comédia romântica maravilhosa. Ai, coisa que... Nossa, agora eu vou tacar esse trem no chão. Gente, é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, que comédia romântica gostosa, maravilhosa. E eu tô louca pra assistir a adaptação que vai sair, porque o Jared Padalecki vai estar nela. Ai, gente, eu tô tendo um surto, piripaque, um negócio assim, sabe? Ai, gente. Ai, eu vou ver o Jared Padalecki atuando nessa comédia romântica, gente. Eu tô assim, maravilhosamente maravilhada. E é isso, gente. Foi um livro que ele me agradou muito. Porque eu li ele, eu acho que foi em maio, gente, sei lá. Não sei quando que eu li, gente, mas eu li ele ali num momento maravilhoso, porque eu tava assim com a cabeça um pouco lotada de coisas dos assuntos dos outros livros, né? E aí eu tava assim, meio doida. E aí eu li esse livro e foi muito bom, gente. Ai, gente, foi muito bom. Ai, gente, esse livro, ele tem uma vibe de comédia romântica dos anos 2000, gente, tão bom. Leia, minha menina, leia esse livro, tá? E aí, vamos falar agora do top 3, gente. Que, assim... foi complicadinho, mas também nem tanto de escolher esse top 3. Em terceiro lugar, vou estar falando do livro Eu Que Nunca Conheci os Homens, que foi um livro que eu li também pro projeto. Ele é um livro de uma autora da Bélgica. E, gente, que livro bom, que livro bom, que livro maravilhoso. Eu acho que, assim, eu li ele no tempo certo, sabe? É um livro que já tá no meu radar pra me ler há muitos anos. Mas eu li ele esse ano e gente, que livro bom. Assim, essa autora... eu não sei nem o que falar, sabe? Eu não sei nem explicar, pôr em palavras o que ela fez nesse livro, gente. Mas... ai, minha goela. Pensa num livro que foi bom, gente. Pensa numa história que ela faz você pensar e refletir no ser humano, sabe, gente? Em como que o ser humano... Eita glória, aleluia. Agora é pronto, eu vou querer ficar tossindo. Né? É um livro que ele se trata tanto de como que o ser humano ele é moldado pelo ambiente aonde ele é criado, sabe? Pelas coisas em que ele vive. E aqui a gente tem esse monte de mulheres vivendo junto num galpão, num subsolo, num negócio ali, aonde vivem todas elas, só as mulheres vivem ali. E elas estão presas ali, elas podem conversar entre si, mas elas não podem se tocar. E no momento onde ali acontece uma parada, onde elas conseguem sair desse lugar, desse bunker, desse lugar onde elas estão presas, a gente vai ver como que elas vão conseguir viver e sobreviver a partir deste momento, sendo que elas estavam trancafiadas nesse lugar e que elas, tipo... elas não conhecem nada, gente. Elas não viveram a vida, assim, que a gente vive, sabe? No meio da galera, no meio do povo e em meio a homens, né? São mulheres que não viveram meio a homens. E, gente, que livro bom, que livro bom, que livro bom. Ele me deixou com... assim, não é uma ressaca literária, gente, mas ele me deixou tão pensativa quando eu terminei de ler que eu fiquei deitada, assim, olhando pro teto e pensando no final do livro. E eu tive que pegar o meu telefone, abrir um bloco de notas e escrever um texto sobre o livro. Um texto que me veio assim na cabeça no momento, palavras e coisas, e me veio na cabeça e eu só meti o pau e escrevi. Inclusive, eu gravei um vídeo pra falar sobre esse livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Onde eu leio o texto que eu escrevi, tá? Tem essa parte onde eu li esse texto e, gente... que livro que me tocou na alma, que livro maravilhoso. Muito bom. Aí a gente vem pro segundo lugar, gente, que foi o quinto e último livro da série Blackwater,
A Chuva. Por quê? Porque, gente, o Michael McDowell, ele finalizou essa série muito bem finalizada. Tipo assim, foi um final magistral, sei lá como é que fala. Assim, um final maravilhoso, gente. Que final foi esse? Que final bom, que fez todo sentido, sabe? Amarrou tudo que tinha de amarrar e... Eu não posso falar muita coisa porque, tipo, é o último livro. Mas, sério, gente, que livro bom. Que série boa. Que negócio bom. Assim, eu quero ver se o autor tem outros livros, né, publicados e aqui no Brasil, né, que tá em português, PTBR, porque eu quero ler outros livros do autor, gente. Que livro bom, que livro maravilhoso, que livro que... Entendeu? Muito bom. Aí, em primeiro lugar, gente, ele, que eu não falei dele... Quando eu falei dos outros livros que eu li da série, né, gente? Caraval! Da Stephanie Garber, né? O primeiro livro Eita, que gagueira, menino do céu. O primeiro livro da trilogia. Gente, eu amei. Eu tô com o e-book desse livro, ó. Há bilhões de anos que eu peguei o e-book gratuito lá em 2020. No início da pandemia, a editora liberou o e-book gratuito. E eu peguei. Aí eu falei assim, vou ler. Comecei a ler, não curti ali naquela época que eu fui ler, não gostei. Daí esse ano, gente, Bruna, my best friend, falou que queria ler livro de fantasia, porque ela queria começar a fantasia. Quer pegar o seu bichinho aqui? Pode pegar, querida. Aí, ela falou que queria ler fantasia e tal, que não sei o que. Eu falei pra ela começar pela romantasia, porque seria mais fácil ali, né, dela se interessar pelo gênero da fantasia. E aí, eu mandei alguns livros ali pra ela, aí ela escolheu Caraval. Ela falou assim, eu acho que eu vou ler esse daqui, me interessei. Aí eu falei, então, amiga, vamos ler juntas, porque esse livro é um livro que eu tô, há séculos com ele pra ler e não leio. E aí a gente leu juntas. Gente, eu acho que foi melhor ainda a leitura desse livro, porque eu e Bruna lemos juntas, e a gente ia surtando juntas. Gente, a gente, aqui ó, eu com meu Kindle cá no Goiás, lendo o livro, ela com o Kindle dela lá no DF, lá em Brasília, lendo o livro dela, né, o mesmo livro que a gente tava lendo, e a gente surtando. Eu li que o negócio, que não sei o que, o primeiro capítulo terminava, eu, Bruna, meu Deus, esse primeiro capítulo, você viu o que aconteceu? E ela, nossa, você viu o que aconteceu? Nossa, esse segundo capítulo, e a gente começava a surtar, e conversa daqui, cria teoria dali, surto daqui, surto dali. Gente, foi muito bom a experiência de ler essa série, nessa trilogia com minha amiga. Tanto é que a gente agora vai começar a ler mais livros juntas. Ano passado a gente leu um juntas, e aí a gente falou, a gente precisa ler outros livros juntas, porque foi um livro que a gente gostou de ter lido junto e tal, não sei o que. E aí a gente leu esse. Gente, que maravilhoso, que experiência maravilhosa, gente. Olha, que bom que a gente leu junto. Agora a gente quer ler aí a outra trilogia, de Era Uma Vez o Coração Partido. Vamos ler junto também. E é isso, gente, eu amei. Gente, a vibe de Caraval é muito boa. Essa coisa meio, sabe? Uma vibe meio A Fantástica Fábrica de Chocolates, com uma coisa meio circo, meio circense. Aí a gente tem o Lenda, que ele tem essa vibe... sabe, uma vibe, sei lá, gente, eu não sei explicar. Esse livro, ele é uma magia tão grande ao redor dele que, cara, não dá pra pôr em palavras. Você tem que ler o livro e sentir a magia do negócio, entendeu? Ai, gente. Um dorama que eu assisti, gente, que é O Som da Magia. Gente, eu não lembro qual que é o nome direito do dorama, mas vou colocar a capinha dele por aqui. Que ele tem uma vibe, assim, que me lembrou esse livro também. Tem uma vibe similar, uma coisa meio, sabe, meio sem pé na cabeça. Amei, gente. Eu amei, eu adorei. Tipo, eu tô com tanta saudade, gente, já dos personagens, de tudo, gente. Eu queria tanto participar do Caraval, gente, conhecer o Lenda e... os atores do Caraval. Ai, gente.
Ainda bem que eu li, né, gente? Eu amei. Sei que tem muita gente que leu que não gostou. Sim, mas eu amei. Eu achei maravilhoso. Ai, gente, eu preciso. Eu tô com assim, fomo de Caraval, sabe? Essa galera agora inventou essa palavra aí agora, que eu não entendo nada do que tá acontecendo. Não sei nem que diabo é isso. Mas o povo fala, ai, tô com fomo disso. Pois eu tô com fomo de Caraval. Gente, eu preciso ler algum outro livro que tenha a vibe de Caraval. Alguém, por favor, me indique, pelo amor de Deus. Algum outro livro que tenha essa vibe, essa atmosfera que tem Caraval. Por favor, que eu preciso. Ai, gente, eu tô tão triste. E ao mesmo tempo tão feliz. E é isso, gente. Esses foram todos os livros que eu li até agora, na metade do ano de 2026. Assim, segura que ainda vem muita coisa daqui pro final do ano, gente. Nossa, tem tanta coisa pra me ler. No final do ano eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, como que eu vou fazer, porque vai ser tanto livro lido, gente. Eu acredito que eu vou chegar numa marca muito alta de número de livros lidos. Ixi, o bagulho tá descarregando. Ele carrega. Cadê? Bote ele na tomada. Sabe? Eu li tanta coisa, gente. Eu já li. Agora eu já bati a marca de 50 livros lidos nesse ano. Porque eu já li outros livros. Eu acho que eu já li 3, 4 livros nesse mês. Sei lá. Já me perdi as contas. E é isso, gente. Eu não sei quantos livros que eu vou ter lido aqui pro final do ano. Entendeu? 50 já foi. Quantos mais que eu vou ler? Será que eu ainda vou ler, tipo... Se eu ler todos os livros, que eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir ler todos os livros do projeto da maratona, de ler um livro de cada país da Copa. Se eu ler todos, gente, eu vou beirar 100 livros lidos no ano. Que loucura! Mas é isso, gente. Que ano maluco de leitura na minha vida, tô amando. E é isso. Se vocês gostarem do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí. E agora... vamos recuperar o fôlego, né, gente? Depois desse vídeo enorme que eu gravei, Sangue de Jesus Tem Poder. Eu espero que vocês assistam. Porque senão eu vou ficar muito triste. E é isso. Um beijo, bye bye. Fiquem com o papai do céu e até o próximo vídeo.